Vamos convidar a doutora Débora para iniciar os trabalhos aí. Boa noite, gente. Boa noite, Débora. Boa noite. Essa paciente, de sexo feminino, 40 anos, bancária, em 2010 veio para avaliação de cirurgia refrativa e já era usuária de lente de contato gelatinosa, né? A refração, essa paciente tinha +2, -1 a 180, com uma acuidade visual boa, e +2, -0,75 a 165, né? A cerotometria, K1 e K2, K1, eu não estou conseguindo enxergar, mas eu acho que é 44,5, 40. Isso, 46,20 e 46,5. Ótimo, 44, o outro também, né? 46. Isso. Então, a princípio, paciente com uma córnea boa, né? O padrão topográfico não me sugere nenhuma ectasia, nada do tipo. O paciente é usuário de lente de contato. Um H-LASIK, 40 anos, né? Paciente pré-presbita, né? J1 para perto deve ser ainda. Já que não foi colocado nada, né? Pare um H-LASIK, mas não sei se faria uma báscula. Um H-LASIK, conversaria com a paciente primeiro. Se alguém quiser dar alguma sugestão aí para a Bárbara, gente, fiquem à vontade de participar da discussão. Ó, com +2. Professor, não sei, o H-LASIK. Acho que operaria, Bom, então mas você eu nunca operaria sei. essa paciente? Operaria, a princípio, sim. Tá. Então, vamos ver o que foi feito. Veja bem, é uma córnea que tem uma simetria bem evidente no olho direito, né? Mais do que no esquerdo. Aqui tem um Boltai assimétrico. Uma córnea de 46,5, apesar da idade, eu acho que seria interessante a gente avaliar melhor essa córnea. Na época, o que a gente tinha era o Orbiscan. Vocês estão vendo alguma coisa diferente nessa? Não, o mapa de elevação posterior que a gente tem que ficar atento, né? E aí confirma essa simetria que tem um padrão astigmático a favor da regra. A única coisa que chama atenção aqui é uma córnea mais fina, mas o Orbiscans sempre dá uma córnea mais fina do que a paquimetria ultrassônica. Fiz de Rausch, que é a diferença entre elevações anterior e posterior normais. Então, não caracterizou o ceratocone, então vamos para frente. Você pensa em operar, qual que é a conduta que você faria? Qual o planejamento? Já que a córnea é mais fina, mesmo ela sendo um pouco menos, né, aí nesse caso. Então, LASIK, não sei se ficaria com LASIK, não. Um HPRK, às vezes. Como é que eu consigo saber se essa córnea, fazendo uma paquimetria ultrassônica, que eu consigo saber se... A paquimetria ultrassônica está aqui, ó. Já está aí. Então 500 e pouco, 508 e 502. Acima de 520, 530, que é normal, né? Então, fazer um LASIK aí, já não sei. Lembrar, Débora, que o LASIK faz uma ablação periférica. Você não interfere no centro da córnea, né? Verdade. Diferente da miópica. O que você faria? Um H-LASIK. E qual o planejamento? E hipocorrigiria um dos olhos. Eu tenho muita dificuldade em quando é hipermetro. Pois é, mas aí você hipocorrigiria para ela continuar hipermetro. Não seria uma hipercorreção? Hipercorreção. Hiper, sim. Você tem que miopizar o paciente para melhorar. Eu tenho que miopizar para melhorar. Sim, sim. Hipercorrigiria esse paciente. Então,
planejamento, então, a gente usa cilindro positivo exatamente para não entrar na área central. Isso. Então, você observa que no olho direito foi feita a ablação que o paciente tinha, você inverte o eixo do cilindro, quando você muda o cilindro positivo, e no olho esquerdo, eu hipercorrigi a paciente, eu tirei 3. Deixando ela com a ideia de deixar ela com uma miopia de 1. E o LASIK tem realmente aquele efeito wall, né? O paciente fica extremamente feliz. Um paciente que não estava enxergando de longe, começou a ter dificuldade de perto, de repente enxerga bem de longe e de perto, o paciente fica muito feliz. Tá. Bom, aqui está o planejamento do olho esquerdo, você observa 3, aqui ó, 2,25 mais 0,75, no eixo 75, contra-eixo, para deixar ela um pouco míope. Lembrando que a ablação total aqui, 58 micra, não é no centro, é na periferia. Na periferia, Bom, isso foi feito em 2010. Continua. 3 anos depois, em 2013, esse paciente relata a piora da acuidade visual para perto e a acuidade visual dela para longe, 0,9 em AO. Não aceita correção. Então, a piora para perto, a princípio, eu conversaria com o paciente para orientá-la a usar um óculos de leitura, se isso não for incômodo, né? Se não for uma questão para a paciente, ela tem 3 anos de pós-operatório, um óculos mesmo para leitura. Ok. Então, foi também a opção da paciente. Então, 3 anos depois, 43 anos, a paciente então começou a usar um óculos para perto e para longe ela não tinha nenhuma refração. Sim. Bom, mas em 2015, continua. Aí, com 45 anos, essa paciente relatou piora da acuidade para perto ainda, né? E uma baixa visual em olho esquerdo. A refração mais 1, 0,8 e mais 2, 0,8. A ceratometria, né? 43, 44, 44, 45, uma PAC ainda boa. Conduta. Ainda queixa. Primeiro, investigar essa baixa visual em olho esquerdo. Refração, mais óculos. 2. Se ela tá 0,8, satisfeita para longe, né? É só piora para perto. E óculos, um óculos de leitura ainda. Incomoda ela a visão para longe? Com certeza, um paciente presbita, 45 anos, com a refração de mais 1 e mais 2, tem uma visão de longe muito ruim também. Sim, a reparação dela agora, desculpa, eu estava achando que era coisa. Mais 1, mais 2, sim. Óculos multifocal seria uma opção. E reabordar também, levantar o flap, mas com essa paquimetria com essa ceratometria de 43, 44, ainda dá, né? Qual o problema? Eu não posso induzir uma... Biomicroscopia estava tudo normal, né? Tudo certo. Tudo normal. Por enquanto. Não vejo problema em... Primeiro, conversar com o paciente, ver se ela está disposta a usar óculos multifocal, como que ela ficaria com esse óculos. E se não for uma opção para ela, fazer ainda, levantar o flap. Não faria um novo flap igual está colocado aí, não. Você levantaria o flap, qual seria o planejamento? Aí, nesse caso... não sei. Mais 1, mais 2, 45 anos. Não sei, doutor. Veja bem, se ela adaptou bem com a báscula, não teve queixa com a báscula, é de se esperar agora ainda mais presbítera que ela fique feliz com a báscula, não é razoável para raciocinar? Sim. Se você for pensar em fazer, nada mais lógico do que você manter uma báscula. O que adiantaria você melhorar a visão para longe e ela continuar usando óculos para perto? Sim. Então, foi feito então, a LASIK báscula, levantando o flap. Eu sempre faço um teste de qualidade de visão para ver como é que está essa paciente, se ela está satisfeita, se a visão está boa.
Porque se o paciente queixa com a sensibilidade ao contraste normal, eu não valorizo. Agora, se ela queixa com uma má sensibilidade ao contraste, eu valorizo as queixas. Tá. Bom, então, com 46 anos, ela estava sem óculos para longe e para perto, começou a usar topiramato. Eu sugeri que ela voltasse com 6 meses. Vamos lá. Estamos agora, então, em junho de 2016, né? 16. Ainda notando piora da acuidade visual em olho esquerdo, o olho calmo, sem sintoma, acuidade visual 0,8 e realmente uma baixa de visão no olho esquerdo. Ela é plano no olho direito e mais 2, menos 2 é 75, com correção, né? Melhora parcial aí da visão no olho esquerdo, mas continua com uma baixa de visão. E observe a topografia do olho esquerdo. Olha a topografia. Eu acho que está mais irregular mesmo. Muito irregular. Observe a topografia aqui após o laser e observe do olho esquerdo e olha do olho esquerdo depois que teve a invasão epitelial. No olho direito, a topografia estava inalterada. Qual seria a solução do caso dela? Não teve invasão do eixo, ou já teve invasão epitelial, ou ela está periférica? O senhor lembra? Do eixo visual. Veja bem, mesmo assim, já trouxe uma baixa acuidade visual do paciente, né? Independente olha a refração da paciente, olha a topografia. Sim, já trouxe uma mesmo que essa invasão não fosse central, ela sendo paracentral, deformando a córnea, gerando um astigmatismo refracional, significa que ela está comprometendo a visão. Sim, Então, essa paciente provavelmente, né? Provavelmente não, teve um crescimento epitelial, o flap, eu reabordaria essa paciente, limparia a interface, a princípio, sem fotoablação. Faria um PTK? Você corrigiria esse cilindro? Dá vontade, mas a princípio não. Limparia a interface sem fotoablação, a princípio. Então, exatamente. Gente, se a paciente estava ótima antes da invasão epitelial e desenvolveu uma refração após a invasão epitelial, é porque essa refração foi induzida pela irregularidade da córnea causada pela invasão epitelial. Você não pode mexer nessa refração. É simplesmente limpar a interface, né? E sem fotoablação. Observe agora a topografia antes da limpeza e após a limpeza. Nossa, faz toda a diferença mesmo. Olha a refração, como é que ficou. Então, continua. Então, a acuidade no olho esquerdo melhorou para 0,8, sem correção, plano AO, a K1 e K2, 45, 46, 45, 46, mostrando, né, a topografia regular, sem cilindro, manteve lubrificantes e voltar em 6 meses para controle topográfico. Lembrando que aqui, quando teve a invasão, foi para 2,89, causado pela invasão epitelial. Bom, 2017, continua. Essa paciente volta sem queixas visuais após limpeza de interface, a acuidade permanece 0,8, dinâmico, plano, e J3 sem correção. Ceratometrias continuam parecidas, a topografia regular e sem cilindro, manter lubrificante e o retorno daqui a 6 meses de novo para a topografia. Você vê que eu mando fazer controles periódicos frequentes por causa do risco de um novo crescimento epitelial. E aí? Agora, em agosto de 2017, 47 anos. Aí ela notou uma piora da acuidade visual, plano, aí mais 1, menos meio a 100, 0,8. Na bio, um crescimento epitelial leve, nasal superior, sem atingir a área central. Nesse caso, como a acuidade visual da paciente está boa, a topografia não me mostra
alteração significativa, eu teria uma conduta expectante nesse caso, porque a cada reabordagem de flap também é um fator de risco, né? Para um novo crescimento. Lembrando então, o seguinte, né, que a visão estava bastante razoável, um resíduo refracional pequeno, né? Uhum. Então, foi exatamente isso que foi feito. A gente sabe, quanto mais se mobiliza esse flap, mais risco tem de crescimento epitelial. Isso. 48 anos. Aí, plano com mais um, adição de mais 1,25. K1 e K2 estão parecidos. Na bio, olho direito, LASIK ok. E o olho esquerdo, um discreto crescimento epitelial nasal que permanece inalterado. O eixo visual continua livre. Lembrando, gente, que o crescimento epitelial, ele, em alguns casos, ele pode regredir com o tempo. Ele pode crescer, ficar estável ou regredir. Tá? E aí, o que você faria, Débora? Eu continuaria acompanhando essa paciente. Passaria um óculos para perto, se ela quiser. Isso, para perto aí. Então, continua. 49 anos. Tá. Piora da visão para perto, mais meio, mais um e adição de mais 1,5. E aí, a biolasic, o crescimento permaneceu inalterado da mesma forma, né? 9 anos depois, né? Essa paciente ficou praticamente 9 anos sem usar óculos, sem né? óculos. Aí depois passei um óculos para ela, para leitura. Continuava sem óculos para longe. 2019, inalterado. Inalterado, A topografia muito bonita, inalterada, né? Bom, então o que nós aprendemos com esse caso, Débora? O tratamento da hipermetropia é mais desafiador, regressão do efeito, progressão com a idade, né? Ele é limitado pela presbiopia progressiva, haverá necessidade de óculos com o tempo, limita o uso de lio bi ou trifocais, piora a qualidade de visão, em especial sob estímulo mesópico, então avaliar a expectativa, o perfil do paciente, né? O HPRK apresenta resultados menos estáveis que o H-LASIK. Reoperações são possíveis, porém existe o risco de crescimento epitelial. Reoperar quando o benefício e motivação do paciente for evidente, sobrepondo os riscos. O crescimento epitelial deverá ser tratado se atingir ou estiver crescendo para o eixo visual ou gerar alteração refracional, que foi o caso da paciente, né? Não aplicar laser ao fazer a limpeza da interface, a menos que a ametropia estivesse presente antes do crescimento epitelial. Evitar ceratometrias mais altas, que piora a qualidade visual e tem chance de maior regressão. Córneas mais planas respondem melhor ao H-LASIK ou HPRK e são mais estáveis. O acompanhamento dos pacientes deve ser contínuo. No caso de crescimento epitelial na interface, não fazer HPRK. E no caso de progressão da hipermetropia, onde já se fez a limpeza da interface, sem outra recidiva, considere o HPRK com mitomicina como uma opção. Alguma dúvida sobre esse caso? Alguém quer fazer algum comentário? Eu tenho, professor. Durante a primeira vez que essa paciente teve crescimento epitelial, eu sei que não... Ela só teve uma vez, tá? Isso, foi a única vez, né? Vale a pena entrar com corticóide para essa paciente? Tem alguma coisa que demonstre que vale a pena? Só se for ceratite lamelar difusa, né? Não, realmente. É diferente. Ceratite são coisas lamelar diferentes. difusa é uma inflamação. Aqui não tem inflamação. Aí é só epitélio crescendo na interface mesmo. Tá. Então não vale a pena, é só lubrificante mesmo, não vale a pena nenhuma outra conduta. Não tem nada que vai resolver isso aí, não. Tá. Além da limpeza, se for necessário. Uhum. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse caso? Professor, boa noite. Eu vi aqui, o senhor colocou que os resultados do HPRK são menos estáveis que o H-LASIK. Qual que é o ponto de corte, a dioptria de corte que o senhor costuma usar para escolher entre uma técnica e outra? Depende da ceratometria. Se é uma córnea mais plana, você pode até um mais 3, 3,5, alguma coisa assim. E se o paciente também não for muito jovem.
Você vai ter que levar em consideração esse triângulo de informações, a idade, a ceratometria e a quantidade de hipermetropia. Quanto mais jovem, pior o resultado com PRK, quanto mais curva, pior o resultado com PRK, e quanto maior o grau, pior o resultado com PRK. Ok, obrigado. Mais algum comentário sobre esse caso, gente? Ou podemos passar para o próximo? Rinaldo, pegando um gancho aí na pergunta do Matias, realmente, na realidade, hipermetropia, Matias, antes da gente ter esse nosso novo laser que faz o tratamento transepitelial, a gente fazia praticamente LASIK em todos os casos. O Reinaldo já citou aí os casos em que a gente não deve fazer PRK em hipótese alguma, alta hipermetropia, paciente jovem, paciente que não pode ter regressão, córnea muito curva. Então, esses pacientes realmente a gente fazia LASIK em todos eles. Como a gente tem um novo laser agora que faz o tratamento Streamlight, transepitelial até +3, eu tenho feito alguns casos de baixa hipermetropia, +2, +2,5, sempre usando cilindro positivo em pacientes pré-présbitas ou présbitas, e o resultado tem sido bastante satisfatório, né? Agora, realmente, a melhor opção para o hipermétrope realmente é o LASIK, porque vai regredir menos e você não tem a chance aí de eventualmente desenvolver um RAIS que vai induzir astigmatismo e atrapalhar bastante a qualidade de visão do nosso paciente. Então é isso. O doutor Cláudio Cury está online também. Quer comentar mais alguma coisa, Cláudio? Doutor Arnaldo, eu vou fazer só uma observação pessoal, porque como eu já sou presbítero, eu fico sempre pensando na possibilidade também de não usar óculos, apesar de estar muito bem adaptado a eles. E eu fico pensando no desespero que deve levar um paciente desse, mesmo você explicando a ele que isso vai voltar, porque ele vai entrar na presbiopia um dia, e essa paciente ela tinha 40 anos quando ela chegou para poder fazer isso, né? É uma coisa que a gente tem que, obviamente, levar em consideração, que é essa vontade extrema de fazer um procedimento que você sabe que vai, entre aspas, piorar com o tempo, e realmente você não conseguir convencer o paciente de que ele não precisa daquilo que um óculos resolve. É um dilema pessoal que eu queria colocar. Cláudio, é interessante essa observação sua, mas se eu te colocar aqui uma coisa. Quando a mulher, isso vale para o homem também, mas mais comum em mulher. Quando a mulher chega perto de 40 anos, ela está longe de se sentir velha. Mas é o primeiro sinal da idade, porque ela já fez botox, ela já pintou o cabelo, certo? Às vezes alguma plástica, mas aí vem a vista cansada que mostra para todo mundo que ela está ficando velha. Isso incomoda tremendamente a mulher. Aquele óculos para perto, aquilo mata a mulher. Então, se ela puder encontrar uma alternativa de não usar, ela vai ficar muito feliz. Ela não está preocupada, e ela não fica preocupada em voltar a usar óculos quando ela está perto de 50 anos. Mas naquela fase de maior vaidade, onde o primeiro sinal da idade que aparece, que ela não consegue esconder, é a visão, isso faz uma diferença muito grande. Então, se você manter um paciente de 40, 45, 47, 50 anos, sem óculos, essa paciente vai dizer que ficou muito feliz, valeu muito a pena ter feito a cirurgia. Lembrar que o Botox, que tem um resultado maravilhoso, dura 6 meses. Essa cirurgia, não é que a paciente perdeu o efeito da cirurgia, é que o problema dela continua aumentando. Então, eu falo com a paciente, você tinha 3 quando operou, hoje você está com 2, você teria 5. Olha o grau de limitação que você teria. Então, o paciente tem que entender que não perdeu, não foi temporário. Não. Você teve um resultado excepcional, mas você vai continuar se beneficiando da cirurgia o resto da sua vida. É a forma de você colocar. Perfeito, doutor Reinaldo. Muito obrigado. Falou. Agora, você deve estar com espasmo de acomodação, Cláudio. Isso aí não deve ser presbiopia, não. Ou então presbiopia precoce.
Bom, alguém então mais alguma... Arnaldo, quer mais alguma consideração? Não, Reinaldo, tá muito bem explicado. Então vamos para um outro E caso fiquei aqui. feliz de saber que você é um estudioso da alma feminina, viu? Que realmente a alma feminina é um negócio complicado. É, meu Demanda filho. muitos anos aí de estudo, viu? Eu Depois eu vou fiz um pegar umas estágio. orientações adicionais com você aí, porque já vi que você domina bem essa área aí. Eu dei aula para um curso de gerontologia, na verdade, de a visão na terceira idade. E convivi muito com esse aspecto psicológico também do envelhecimento, não só da visão, mas como que as pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, Aham, lidam com isso. E é interessante a gente estudar, porque a gente aprende muito, inclusive, para lidar com isso no nosso dia a dia. com certeza. Estão vendo aí? Perfeito, vamos em frente, Reinaldo. Quem vai apresentar? Vamos convidar aqui, vamos ver quem que está online aqui, ó. Vamos convidar a doutora Silvia. Boa noite, Boa noite, Silvia. tudo bem com todo mundo? Vamos lá, começar aqui o caso. Paciente masculino, 25 anos, cliente desde 92. Usuário de lente de contato em 2001 com 34 anos. Após uma úlcera de córnea, ele optou por uma cirurgia refrativa. A refração estática, -5 com -0,75 a 180, -4,75 com 0,75 a 180, cuidado visual 20/20 nos dois olhos. Opaquimetria 518, 507, e aí aqui a topografia dele. Então, a gente vê aqui nessa topo uma assimetria superior nos dois olhos. Isso foi no ano de 2001, né? Uhum. 2001. Nessa época aí tinha Orbiscan? Tinha, eu acredito que sim. Tinha. Eu faria um estudo melhor dessa córnea aí, né? Porque ela tem essa simetria superior aí nos dois olhos, uma paquimetria no olho esquerdo um pouquinho menor, né? Para tirar 5, ia dar o quê? 75 micra, que tiraria aí. Pro lado esquerdo, faria só um PRK nesse caso. Acho que a gente poderia estudar melhor essa córnea, apesar de que eu queria entender melhor como é que foi essa úlcera de córnea aí. Que olho que foi, se teve alguma sequela na biomicroscopia, né, o que foi Não, que... não teve. Não Ela teve, teve, né? provavelmente, ela teve uma história. Ela chegou com uma história de uma úlcera de córnea, mas na verdade deve ter tido uma ceratite e Entendi. não ficou com nenhuma cicatriz. A gente fala que é úlcera, gente, quando tem perda de substância. Quando tem perda de Uhum, substância, sempre tem cicatriz. certo. Bom, eu acho que aqui a gente pode estudar melhor essa córnea. Tem essa simetria superior, né, esse bow tie superior aí. Acho que a gente pode estudar melhor um pouquinho. Ele está Ok, motivado para a cirurgia, acho que não é questão de lente de contato nem óculos aí. A gente avaliar mesmo o PRK para ele. ok. Então vamos ver o que aconteceu. Em 2001, eu considerei que essa córnea não tinha nenhum risco, uma ceratometria boa, 34 anos, né? 34 anos. Então, eu coloquei aqui a distância vértice da refração, era 5, eu coloquei 4,5. Outro 4,75 eu coloquei 4 e fiz um. Deixa eu ver o que foi feito aqui. Você fez LASIK, 6 de 2001, LASIK. junho. LASIK, ambos os olhos. Você vê que eu Uhum. estava tão seguro que eu fiz LASIK em ambos os olhos. Então, vamos para Nessa frente. época, né, 2001, fazia mais LASIK mesmo, né? Então tá, então no 30º DPO ele estava feliz, estava plano com -0,5 no eixo de 10, 1 e plano com 1, né, então ótimo. E aí, 2 meses depois da cirurgia, né, queixando de baixa acuidade visual no olho direito. O olho direito estava 0,6. Aí, a topo dele aqui, né, mostrando,
Parece que superior aí ficou bem irregular aí. Teve o quê? Teve um crescimento epitelial? O que foi que aconteceu? Bom, exatamente. Você observe como que a córnea ficou irregular. Isso geralmente é uma baixa de visão importante. Uhum, uhum. Então, o paciente então estava com essa baixa de visão e tinha depósito na interface, estava com crescimento epitelial na interface. Certo. Ó, eu acho que tem que levantar o flap, né? Tá dando essa baixa acuidade visual com a córnea irregular. Possivelmente, né, não só a acuidade visual tá baixa, mas também tá com muita aberração. Acho que a gente tem que levantar o flap e olhar isso aí direito, e limpar, né? Fazer a limpeza aí desses depósitos. Você faria Não, um cilindro não. residual ali, você faria aquele cilindro? Não, faria não. Ele estava com esse menos meio feliz, não mexeria nisso não. Faria só a limpeza do flap mesmo. Olha o que foi feito. Menos meio a 10. Eu tirei esse cilindro já existia, foi um resíduo da cirurgia anterior. Não tinha nada a ver com o depósito. Então, se você tinha uma refração, vai fazer alguma diferença? Provavelmente não, mas eles tinham esse cilindro. Se esse cilindro estava lá, antes do crescimento epitelial, eu falei, não faz mal nenhum tirar esse cilindro, pode melhorar um pouquinho mais a acuidade visual. Então, professor, mas deixa eu te perguntar, porque, por exemplo, ontem você tinha o crescimento epitelial só numa região, né? O paciente teve recidiva e tudo, aí você fez limpou o flap só na região que estava o depósito, né? Aí quando você tem esse depósito, e aí você já vai, porque você já vai abrir, nesse caso não era setorial, né? Estava difuso. olha a córnea aqui, Silvio. Estava difuso, Estava bem no centro aqui, estava deformando a córnea. Eu tinha que levantar o flap. Já que eu tinha que levantar o flap, é evidente, se eu tivesse tirado um depósito da periferia, eu não mexeria nesse cilindro. Entendi. Bom. Entendi. Vamos lá, continua. 7 dias após a limpeza, ele liga desesperado que o olho está incomodando e está vermelho. Conduta. Aí isso pode ser uma infecção aí, desse leito aí. O que mais você pensa? A gente sempre tem que pensar no pior. 7 dias depois, quer dizer, nos primeiros 7 dias é o período mais crítico de infecção. O paciente entrou, ligou desesperado. Eu falei, não, volta imediatamente. Aí ele chegou com uma hemorragia conjuntival, tranquilizei o paciente e seguimos o controle. Vamos lá. Beleza. 30 dias após a limpeza do flap, estava assintomático, porém queixando ainda de baixa visão do OD. Na bio tinha a interface sem depósitos e o flap sem estrias. Isso aqui, qual que você pensaria? 30 dias depois, né, estava sem estrias. Às vezes a córnea está assentando ainda está um pouco recente. Não tinha nada. E a refração? Refração também não. É uma coisa, isso aqui é importante, gente, que é comum acontecer. Quando você faz uma limpeza e você tem esses depósitos na área central, você gera ali um processo inflamatório, é um processo cicatricial. Então, quer dizer, vai ter um período que essa córnea não está totalmente transparente, o paciente vai realmente ter uma baixa de visão. É importante você entender, tranquilizar o paciente e esperar que isso aí deve melhorar. Com o tempo, foi o que eu pensei. Perfeito. Então, só observação e tranquilizar o paciente. Porque se ele procura outro médico que vai encher a cabeça dele com um monte de bobagem e ele pode ficar estressado. Bom, continua. Então, em outubro de 2002, né, um ano e tanto após a cirurgia, continuava com queixas de baixa visual no olho direito. A refração plano dos olhos a topo. Redução do cilindro, porém ainda irregular.
Aplanou essa região aí? Uhum. É comum, quando você tem um depósito, você aplana a córnea. E tá com esse depósito no centro? Não, a córnea estava Tava aparentemente saindo. bem. Estava bem. Tinha cilindro. E aí? Vê que a córnea aplanou bem, né? Você Aplanou sugere bem. fazer alguma coisa? Já tem um ano. Não, O olho esquerdo, a córnea linda, né? o esquerdo tá excelente. Bom, É, aí eu expliquei para ele, ó, realmente, uhum. o que A aconteceu? topo guiada aí, né? Houve, então, uma irregularidade da córnea Uhum. depois da limpeza do flap, porque o depósito era central. Essa córnea não voltou a ficar regular, mesmo não tendo mais depósitos. Então, eu expliquei para ele, ó, houve uma cicatrização irregular, não tem mais depósitos, essa visão deve melhorar com o tempo, mas é possível que fique alguma baixa de visão. Se isso te incomodar, a gente pode pensar em fazer uma cirurgia baseada em frente de onda, que é o que a gente fazia antes. Expliquei para eles que poderia melhorar e poderia não melhorar. Se aquilo tivesse um desconforto significativo, valeria o risco. Se não tivesse um desconforto na visão binocular, que a gente preferia não mexer, já que a interface estava estava sem nenhuma alteração. Deixei o paciente Professor, também nesse participar. caso, Oi? mas nesse caso seria uma topo guiada LASIK ou você faria um PRK? Isso aí é da parte anterior da córnea, né? Você faria PRK, topo guiado? Ou No você caso abriria aqui é o o pé? seguinte, como ele não tinha nada na interface, eu faria um PRK topo guiado. PRK, né? Uhum. É o que eu pensei mesmo. Tá. Porque a interface estava bem, eu não ia mexer naquela interface de novo, É, criar risco de novo crescimento epitelial. Então vamos é. continuar. Uhum. O paciente optou por não reoperar, de acordo com a minha opinião. E ele O estava resultado em satisfeito com córnea essa visão irregular 0%? é muito imprevisível, sabe? Às vezes a gente não consegue captar as imagens em córneas muito irregulares. Vamos continuar. Em 2004, ele voltou com queixa de BAV no olho direito. E aí? Vê que Reoperar? desde 2001, tá? Desde 2001 que ele está insatisfeito. Então, eu acho que a gente tem que fazer um PRK topo guiado aí. Se ele estiver mantendo essa topo, que provavelmente vai, né? Aí a gente repetiria, né? Mas aí tem que ver como é que ficou a paquimetria, repetir, né? Os exames. Aí, gente, tem aquilo que todo mundo deveria acreditar e fazer, que é a medir a qualidade de visão desse paciente. A Uhum. 0,6, gente, é uma visão, se tiver com 0,6 com qualidade, é uma visão muito boa. Você precisa de 0,5 para dirigir. Esse paciente tinha uma excelente sensibilidade ao contraste, apesar dessa irregularidade. Ele tinha uma perda muito discreta no superior, mas tinha nos dois olhos. Sobre o ofuscamento, não tinha nenhuma queixa. Então, eu mostrei para ele que a qualidade de visão estava satisfatória, que aquela alteração não estava piorando. E, baseado na necessidade ao contraste, eu sugeri não fazer nada. Pois é, professor, mas ele está esse tempo todo, assim, insatisfeito com a visão nesse olho direito? Sim, veja bem. 2006, de novo com BAV. Sim, e provavelmente esse Acho que... PAV... agora, repara para você ver como que Mas agora o é um pouco padrão... mais preta, né? Como é que é? Porque 2001 ele estava com 34 anos, 5 anos depois ele está com 39, 40, né? Aí a gente tem que, se a gente for fazer alguma coisa aí, a gente tem que planejar direitinho. Pois é, mas você observa também... No exame... Repetir a sensibilidade ao contraste dele, ótima, muito boa. Tá bom. Ou seja, observe como é que a córnea estava muito irregular e como é que ela está ficando menos regular.
É porque eu tinha dado zoom aqui, aí diminuiu. Não estava aparecendo. Então, sugeri a ele novamente uma conduta expectante. Bom, em 2018, continua. 2018, com 53 anos. Refrativa 17 anos. Então, ele estava com -1, com 0,7, menos 0,25, menos meio, a 180, 0,9. Usando o óculos para leitura. Beleza. Em 2019, ele não fez o óculos. Não, eu receitei, mas ele estava tão bem. Também, em 2018, estava aos bem. 53 anos, desde 34 anos, que o rapaz nunca mais usou óculos. Quase 20 anos. Uhum. Com uma boa qualidade de visão, você escuta a queixa, mas não precisa ficar valorizando e nem fazendo disso uma situação pior do que ela é. Uhum. Entendi. 2019. Não tinha fez feito o os óculos. óculos. Estava com 54 anos. Ele estava com menos meio, 0,7, menos meio, 180, 0,9. Pela primeira vez, esse paciente chegou reclamando da visão para perto. Receitei para ele um óculos para perto. Observe o seguinte, gente. Esse paciente veio reclamando desde 2001. Né? O que foi que definiu mesmo a sua conduta aí foi esse teste, né, de sensibilidade ao contraste. Claro que foi. Se eu tivesse, por exemplo, paciente reclamando em uma péssima sensibilidade ao contraste, eu daria razão a ele. Com uma boa qualidade de visão, eu sei operar, paciente, né? Era aquele paciente que está reclamando, comparando o bom com o ótimo. Bom, então, leia aí, o que é que nós aprendemos com esse caso? Usuários de lente de contato com complicações importantes ou frequentes e que não são disciplinados nos cuidados, desestimular o uso de lentes ou avaliar refrativo, pelo risco de úlcera e ceratite. A limpeza da interface não é isenta de complicações. Só levante o flap para a limpeza da interface se tiver crescimento evidente, comprometimento do eixo visual ou irregularidade topográfica com piora visual. Professor, quando está um crescimento discreto, você também não levanta, né? Se ele está... Se estiver no centro, causando irregularidade na córnea, eu já tiro de imediato. De imediato. Assim, porque vai crescer, né? Quanto mais se deixar, mais vai distorcer a córnea. Costuma aparecer... Quando aparece esse crescimento epitelial, nesse caso que a gente viu, né, apareceu com 1 mês de cirurgia. 2 meses. 2 meses de cirurgia. Costuma aparecer nesse período mais tardio, assim, né? Na verdade, ele é variável. É variável, mas assim, não é imediato, não. É alguns meses depois. Entendi. Tá. Opacidade da interface logo após o procedimento pode ser DLK, cujo tratamento deve ser imediato. Corticoide tópico frequente, se necessário, a limpeza do flap. É diferente. DLK é imediata. Crescimento epitelial é tardio. Devemos valorizar as queixas dos pacientes. Por mais absurdas que possam nos parecer, para eles é relevante e devemos respeitá-los e tranquilizá-los. Nunca dar alta a um paciente que não esteja plenamente satisfeito com o resultado da refrativa. Ele vai procurar uma outra opinião, não tenha dúvida. Seja sincero e solidário com o seu paciente. É mais fácil aceitar uma complicação. Não tente enrolar. Se a relação médico-paciente não estiver saudável, peça a um colega mais experiente que acompanhe o caso com você. O paciente terá a percepção de cuidado e não de incompetência. Do ponto de vista de resultado, tivemos um caso complicado, mas uma boa relação médico-paciente foi fundamental para o paciente superar a frustração da sequela. A baixa visual pode ser pela ablação descentrada. Deveria ter sido proposto um tratamento topo-guiado? Poderia ter sido uma opção, igual a gente estava conversando, né? Mas, você viu pelo teste de sensibilidade ao contraste e tudo. Olha aí. E o paciente olha qual era o problema. Olha qual era o problema de se fazer um tratamento topo-guiado. Você vai ter que tirar alguma coisa naquela córnea. Esse paciente não tinha resíduo refracional.
Ou seja, você ia induzir nele uma hipermetropia, um paciente que já estava com seus 35 anos na época. Certo? Então, ali era fundamental você dar tempo ao tempo o paciente ser desestimulado a fazer um tratamento topoguiado, que você poderia piorar a situação dele. Professor, mas assim, vamos supor que se você colocasse lá um 0,25, assim, não sei. Como é que você faria um topo guiado Aí você nesse caso? Você põe Qualquer 0,25 lá, paciente. Silvia, Ah, você perguntou, tirar 0,25. Você não vai acontecer nada. Não vai tirar nada. Uma Pois dioptria mas você tira... não dá... Não é? Mas não poderia regularizar a córnea? Não, com Se você fizer... 0,25. Não, não, Não? não. Hum, Ali você vai ter que colocar lá no laser a programação, sim, baseado na refração e baseado na topografia. Se certo. você não tem refração, tudo que você tirar na área central da córnea, você vai aplanar essa córnea e induzir hipermetropia. Um paciente que tem 35 anos, ele ia trocar uma visão com algum embaçamento por uma piora da visão, que não tornaria ele dependente de óculos muito mais do que ele teve. Entendi. Alguém quer fazer um comentário sobre esse caso? O topo guiado, se você tivesse meio de cilindro, né, igual no outro caso, igual, né, Não, no outro aí, caso eu não fiz topo guiado, eu corrigi o não, cilindro residual. sim, você corrigiu o cilindro residual, mas vamos supor que ele tivesse meio, né, igual no outro caso. Aí você poderia fazer esse menos meio topo guiado? A questão é que quando você tira, para você fazer a topo guiado consome mais tecido que o tratamento asférico normal. Com zero meio de cilindro, você não vai tirar nada na córnea, você não vai regularizar essa córnea em nada. Entendi. E quando você levantou o flap para fazer a limpeza e você fez o laser, esse laser já não poderia ser topo guiado, mas aí você teria que ser PRK, né? Que é a parte anterior dele que ficou. Como os flap, como a interface não tinha nada, se eu tivesse que mexer, eu teria que fazer um PRK e não levantar o flap. Não, eu falo assim, que você levantou o flap para fazer a limpeza da interface e tirou menos meio, não foi? Uhum. Então, nesse momento, você poderia ter feito né, esse menos meio LASIK topo guiado? Não ia tirar meio na dioptria na córnea? Não, Você tira tão pouco Reinaldo, tecido. você fez a limpeza, não fez? Aí, na limpeza, você tirou o menos meio residual. Foi o que você fez. Aí, nessa remoção do menos meio residual, você poderia ter feito o topo guiado? Essa que é Você a dúvida. colocando menos meio de refração, não faz nenhuma diferença você fazer topo guiado ou não. Provavelmente você não ia mexer em nada nas aberrações, você ia tirar tão pouco na córnea que não ia fazer diferença. Entendi. Não ia dar o efeito topo guiado, né? Não. Alguém quer fazer algum comentário? Arnaldo? Reinaldo, nada a acrescentar. A única coisa que eu faria diferente aí é que eu não faria essa ablação aí para meia dioptria, porque realmente eu acho que eu não iria fazer muita diferença, não. Mas fora isso, eu concordo 100% aí com você. Isso aí, esse meio provavelmente não fez diferença, você estava feliz antes, mas como estava esse meio lá, não teria custo nenhum para o paciente, eu já estava com o flap levantado, aí coloquei o meio lá e fiz a ablação. Perfeito. Vamos ver aqui então um outro casinho aqui. Quem vai apresentar esse caso aqui, Arnaldo? Vamos convidar o doutor Matias para apresentar esse caso aí para nós. Vamos lá, Matias.
Mais uma vez, boa noite a todos. Boa Paciente noite. feminina, 41 anos, empresária, vem em 4 de 2011 para avaliação de cirurgia refrativa. Esposo implantou FlexView, filho R2 de oftalmo. Paciente uma refração dinâmica de mais 2,25, menos meio, com 0,9 de visão, e mais 2,5, menos 0,25, com 0,9 também. Na topografia, ela tem uma córnea de 42,68 por 43,33 e 42,55 por 43. Nesse caso aqui da paciente, a primeira coisa que eu faria aqui, professor, ela tem uma córnea que é uma córnea com um bom aspecto, não tem nenhuma simetria muito importante, mas o que me chama a atenção é que foi feita a refração dinâmica dela. Eu queria ver a refração estática dessa paciente. Boa observação. Acho que eu não tenho aqui a refração estática dela. Porque aí, nesse momento, eu explicaria para a paciente. Claro, a paciente hipermétrope, ela já deve estar com uma presbiopia, querendo ou não, a questão da acomodação aí já compromete bem a visão de perto. Explicaria, assim como foi feito no outro caso, orientaria essa paciente a questão de báscula, para a gente tentar entregar para ela uma melhor visão, tanto de longe quanto de perto, mas com esse detalhe mesmo da refração estática para avaliação. O problema da refração estática é que, muitas vezes, você faz a refração estática e o paciente não aceita, porque ela ainda acomoda. Você Sim. faz uma báscula, tem que ter uma visão muito boa no olho dominante. Você faz lá, por exemplo, vamos dizer que a estática fosse 3. Se ela não aceitasse esses 3, ela ia ficar com 0,75 de miopia e no outro olho com menos 1,5 de miopia. Essa paciente ficaria muito insatisfeita de não ter uma boa visão de longe. Com 0,75 ou 1 de miopia, ela enxerga pior que com mais 2,5 de hipermetropia. Entendi. Então, nesse caso aí, o senhor não pensa de jeito nenhum em permitir que aconteça essa anisometropia, né? Não, outra coisa que eu faço também, como eu sou muito cuidadoso na refração, eu miopizo esses pacientes e só reduzo o esférico se tiver um ganho de linha evidente. Uhum. O paciente que começou a gaguejar ali e tudo, eu não diminuo mais o esférico. Então, provavelmente, esse paciente, essa refração deve estar muito próxima da estática. Ok. Frente, então, que a gente conversou, e a paciente entendendo que, dependendo de um curto espaço de tempo, pode ser que ela precise de um óculos para perto, a opção, pensando já que a báscula não seria uma boa escolha, eu optaria por um H-LASIK nesse caso. E você faria báscula ou hemetropia? Igual a gente conversou aqui, professor, por conta mesmo dessa questão da refração, eu não faria báscula na paciente, não, por conta mesmo dessa questão da anisometropia que poderia ser causada na paciente. Na verdade, o seguinte, a gente considera uma anisometropia importante, você tem algo acima de 1,5 a 2 dioptrias. Se você deixa essa paciente emétrope de um olho e com 1,5 de miopia no outro, você não está causando uma anisometropia que vai causar sintoma, tá? Uhum. Seria uma opção também, se a paciente entender que isso é adequado frente à profissão dela, se for uma demanda dela, também Tudo seria isso tem que ser conversado, perfeito. Quem tem que estar satisfeito é a paciente, não o médico. E eu não vou discutir a questão do supracor, porque nós não temos mais essa tecnologia, tá? Ok. Eu ia fiz perguntar para o senhor o que casos, seria. É uma tecnologia para tratamento onde você faz uma hiperasfericidade na córnea, gerando uma córnea multifocal. Mas a qualidade da visão, às vezes, não é satisfatória. Eu fiz uns poucos casos lá no Ocular Laser, quando nós implantamos esse sistema, mas não me convenceu muito, não, sabe? É uma báscula melhorada. Entendi. Não é uma qualidade de visão tão boa quanto o fabricante fala, não. Então, aqui foi feito o planejamento. Mais 2,5 no olho e mais 3 no outro olho. Então, foi feita uma pequena báscula, tá? Uhum. Olha que interessante. A paciente queria ficar hemétrope, ela não queria báscula. Mas eu deixei ela, planejei deixar meia dioptria, que não ia fazer muita diferença.
Ok. E realmente, ela ficou muito satisfeita. Bom, resumindo, continua aqui. 1 ano depois... A paciente retorna satisfeita com a acuidade visual de 0,8 e J1 sem correção. Então, é conduta expectante e acompanhamento mesmo. Tá bom. Aí está a topografia, né, bem centralizada. Sim, paciente Manter com bom controle padrão. periódico, não é isso? Vamos lá. Sim. 2016. Paciente com 46 anos retorna relatando piora da visão para perto. Na refração dela, ela é plano 0,8 e plano 0,9. Tem uma córnea com macerato de 41,87 por 43 e 42,37 por 42,87. Da biomicroscopia, ela tem uma Galasik AO sem nenhuma alteração, uma paquimetria de 539, 537. Na topo, ela mantém um padrão de centramento, sem nenhuma alteração muito importante, com um bom padrão topográfico. A minha sugestão para o paciente, nesse caso, se fosse viável, seria a prescrição mesmo de um óculos só para perto, se ela não tivesse nenhuma situação que contraindicasse isso, do agrado dela e tudo mais. É curioso que, apesar de eu ter falado que eu ia colocar ela hemétrope, ela ficou um pouco míope no olho esquerdo, porque eu hipercorrigi, que era o olho não dominante. E ela não reclamou hora nenhuma daquele meia de dioptria. Então, eu optei, e isso é lógico, foi conversado, dá para o paciente todas as opções, o paciente estava com uma ótima visão de longe, ela tinha aceitado um resíduo aqui, eu optei por fazer nela uma báscula verdadeira, colocar ela com -1 de miopia. Você observa que aquele meio que eu deixei na primeira cirurgia já tinha acabado aqui, ó. A hipermetropia progrediu e ela já estava hemétrope. Então, esse foi... Desculpa, professor. Nessa conversa com ela, porque na abordagem ela não quis, né? Ela optou por manter metropia e não quis a báscula, apesar de só ter deixado esse meio. Nesse momento ela já aceitou, mais tranquilo? Não, ela ficou feliz demais aqui, ó. Isso aí no pós-operatório imediato, olha aqui. Ela super feliz. Ok. Então, ela não queria usar óculos, ficou muito feliz. E ela ainda tinha uma coisa interessante, seguinte, que o marido dela, eu tinha implantado nele uma lente chamada FlexView, ou microlens, que é uma lente para correção de presbiopia. Você implanta com fento na córnea. O marido estava sem óculos. E ela ficou muito motivada também a não usar óculos. E o filho, oftalmologista. Então, eu propus para ele, então, no olho não dominante, levantar e fazer uma báscula. Continua. Ok. Então, no mês 2 de... Não, aqui nós estamos aqui, ó. Aí foi feito, então, o Agalasic. Foi feito a Galasik com mais um e-mail, então em 5 de 2016, um mês depois, a paciente 08 J1 sem correção, feliz, satisfeita, foi indicado controle periódico. Em 2 de 2017, a paciente já com 47 anos relata piora da visão para perto. Quando foi feita a acuidade visual, ela era mais um AO com 0,8 de visão nos 2 olhos. O padrão da topografia mantinha um bom centramento, não tinha nenhuma alteração que chamava a nossa atenção. A paciente teve uma progressão da hipermetropia dela, a miopia que tinha sido induzida no olho não dominante dela já regrediu. Se eu não me engano, a paquimetria dela era uma paquimetria boa, com esse consumo de 1,5 não deve ter mudado tanto, ela deve estar acima de 500 ainda, se não me falha a memória. A sugestão aí seria, se a paciente tivesse interesse, claro, seria, como ter uma córnea com um bom padrão, seria fazer novamente, levantar o flap e realizar uma báscula, porque ela com certeza estava muito satisfeita e devia estar querendo continuar com essa qualidade de visão que ela tinha antes. Então, foi o que foi feito. Foi corrigido a hipermetropia dos 2 olhos e ela aceitava mais um no olho esquerdo, que era o olho não dominante. Aqui está o padrão de ablação. Você observa que abla muito na periferia e nada no centro. Sim. Então, foi feito um planejamento de mais 1, mais 2. Ok. A paciente, em 2017, um mês após o procedimento, a paciente satisfeita, com 0,8 de visão e J1 sem correção, igual já estava previamente, orientado ao controle periódico.
Dando sequência, então, a paciente comparece em 17/10, praticamente 5 meses depois do procedimento, sem queixas, acuidade visual 0,8, a ó sem correção, não usa óculos, porém foi identificado um crescimento epitelial no olho direito de 2 cruzes, no olho esquerdo 1 cruz, com o eixo visual livre. A ceratometria 41,62 por 43,75 e 42,87 por 44,25. Quando a gente avalia o padrão topográfico da paciente, a gente vê que tem uma ilha pequena de irregularidade, só que não gera um astigmatismo importante. A paciente no olho esquerdo também tem uma irregularidade leve, mas sem um astigmatismo importante, que comprometa a qualidade visual, paciente satisfeita e sem afetar o eixo visual dela. Nesse momento, eu não tenho a imagem da biomicroscopia, mas pela topografia, talvez eu manteria ainda uma conduta expectante, manteria um controle periódico mais perto para ver se vai ter alguma alteração que possa justificar a intervenção no caso. Até porque o senhor colocou no outro caso que pode haver até regressão mesmo dos casos de crescimento epitelial, então valeria a pena, dependendo, acompanhar. Aqui que estão, vocês estão vendo o mouse aí? Sim. Aqui onde está o azul escuro, gente, é que tem depósito. A área central não tem, não. Aqui tem depósito. Onde tem depósito, a área fica mais plana. Então, o que foi feito aqui? Bom, aqui estão os depósitos. Aqui está a fotografia que você estava pedindo. Aqui, tá vendo? Sim, é bem na borda do flare. Então, o que vocês fariam? O que você faria? A minha conduta, eu manteria a conduta expectante com a paciente. Eu orientaria sobre o quadro e acompanhar mais de perto. Perfeito. Então, foi feito isso. Isso nós estamos em outubro de 2017. Agora nós já estamos em 2019. Deixa eu só... Isso. Então, em junho de 2019, a paciente com 49 anos, volta sem queixas visuais, está sem correção para longe e para perto, mantém a acuidade visual de 0,8 e J2 sem correção. Na dinâmica, ela não relata melhora da qualidade visual, com correção dinâmica. No olho direito, ela foi para +2, -1,5 a 30 e +1, -1 a 150, mantendo 0,8 de visão. A ceratometria 41,87 por 44,75, teve um aumento aí de uma dioptria praticamente no K2, e 43,75 por 45,12, também um aumento de praticamente uma dioptria no K2. Na biomicroscopia, o crescimento epitelial inalterado nos 2 olhos. Me chama a atenção porque o paciente não tem nenhuma queixa, apesar dessa refração dinâmica, a paciente não teve uma melhora da acuidade visual, eu manteria o acompanhamento. Tem uma topografia... Tem alguma explicação para isso, Matheus? O paciente tem +2 com -1,5, +1 com -1, e não nota diferença com refração e sem refração. Não é uma coisa meio estranha? Professor, o equivalente esférico dela vai ser mais 1,25, mais meio. Às vezes é um pouquinho de acomodação que ela tem ali, seja o que está compensando, está justificando. É uma explicação. Perfeito. O que nós vamos fazer agora? Observa aqui onde tem o depósito aqui, ó, área central livre. Olha aqui onde tem depósito aqui, onde tem depósito aqui. Sim. E aí? Agora vocês observam o seguinte, olha a topografia aqui em 2017 e olha em 2019. Houve uma regressão dos depósitos. Olha como é que essa córnea está muito mais regulada que essa aqui. Olha como é que essa aqui está muito mais regulada do que essa aqui. Ok? Sim. Mas tinha depósito lá. Então, orientação, explicar para o paciente que tem o depósito e tudo e manter controle. Nós estamos em 2020 agora, continua. Então, em 2020, a paciente volta com 50 anos, sem queixas, controle de crescimento epitelial, está sem correção. Ela mantém o 0,8 sem correção, J1 com +1 para perto. Na biomicroscopia, mantém a opacidade periférica na interface do olho direito, o olho esquerdo inalterado o crescimento epitelial. Nesse caso, igual foi colocado, a paciente se manteve por um longo período de tempo, foram 9 anos sem correção. Acredito que agora, se ela tiver realmente essa limitação de perto, realmente comprometer as atividades dela, orientaria mesmo só manter uma correção para perto, porque foi um bom tempo sem usar óculos. Eu acredito que tenha atendido a expectativa dela, ela vai entender que faz parte da idade mesmo. Então, aí está. Observe como que estava antes, olha como é que diminuiu. Aqui estava cheio de depósitos, agora só tem a sombra desses depósitos. Aqui também tinha muito depósito, aqui já está
aqui, ó, pouca quantidade de depósito. Então, foi exatamente o que foi feito. Continua. Então, foi prescrito para ela a refração de mais 1 para composto visual para perto, orientação e observação periódica. Ok, tá aí. Ok. Manter, isso aqui já estamos já em setembro de 2020. Professor, Mesma coisa, né? Só Tirei foto no celular da paciente para ela ver os depósitos, tá? Sim. Só aproveitando que o senhor tinha colocado, que a paciente ela mantinha a quantidade visual dela, mesmo com a refração. Quando eu coloquei a questão mesmo do equivalente esférico, o senhor falou que era uma opção, haveria alguma outra justificativa? Sim, é o que nós vamos ver em seguida. Então, vamos lá, lê para nós aí. Ok. O que aprendemos nesse caso? Mulheres com hipermetropia leve a moderada, com início de presbiopia, são ótimas candidatas ao tratamento refrativo. Báscula no olho não dominante deve ser sempre considerada, desde que seja tolerada. O TLC, desculpa, eu não sei o que Teste quer de dizer. lente de contato. O teste de lente de contato com báscula para a rotina diária é uma ótima conduta. Após a galasique, a córnea se torna multifocal. Isso explica a boa visão mesmo com a metropia residual. Só prescreva óculos se houver sintomas ou baixa visual. A clínica é soberana, não trate a topografia. Retratamentos são possíveis, embora o crescimento epitelial seja frequente após o levantamento do flap. O crescimento epitelial frequentemente é assintomático, desde que não gere astigmatismo significativo, com cilindro refracional, e que não evolua para o eixo visual. O tratamento, na maioria das vezes, é expectante, já que a limpeza da interface com alguma frequência tem recidiva. O retratamento deve levar em consideração o risco-benefício e o perfil do paciente. Mesmo que a limpeza da interface não seja cogitada, o paciente deve ser orientado dessa complicação e da necessidade de controles periódicos. Mostrar ao paciente os depósitos na interface e documentar com foto aumenta a fidelização ao tratamento e demonstra transparência. Melhor você explicar e acompanhar essa complicação que outro colega. Esta paciente se tornou independente de óculos de 41 aos 50 anos. O paciente tem que ter a percepção de ganho com o tratamento, mesmo com a complicação. O filho, oftalmologista, nunca fez qualquer questionamento sobre o tratamento. E não fez porque ela estava muito feliz. Okay. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Você observa que nós vimos casos anteriores de crescimento epitelial que foi feito uma abordagem e essa aqui nós fizemos um tratamento expectante. Arnaldo. Reinaldo, eu concordo aí com você. Eu, apesar de não gostar muito de tratar presbiopia devido à regressão, principalmente presbita jovem, eu não trato, as presbitas e pré-presbitas hipermetro, elas são ótimas candidatas e normalmente ficam extremamente satisfeitas. Principalmente aquelas que já usam lente de contato com monovisão, elas ficam realmente maravilhadas com o resultado da cirurgia. E a gente dá a chance de propiciar mais alguns anos sem precisar utilizar óculos de leitura, o que para elas é uma coisa bastante satisfatória. Só tem uma observação aí, Arnaldo. Eu não vejo dessa forma. Eu sempre lembro o paciente que o grau do paciente vai aumentar com a idade. Isso é muito comum na hipermetropia, na presbiopia. Os pacientes hipermétropes se tornam mais hipermétropes. Isso é muito comum. Até que vem a catarata e começa a diminuir essa hipermetropia. Mas os hipermétropes jovens, eles vão ter aumento do grau. Então, o aparecimento de grau não é por regressão, é porque esse grau está aumentando. E o paciente sempre tem que ser orientado disso. Não só o aumento da hipermetropia vai acontecer, como a piora da presbiopia. Então, na verdade, eu sempre falo com ele, se você corrigiu 2 e agora você está com 2, não é porque regrediu 2, você estaria hoje com 4. E essa é a verdade. A regressão, o LASIK é muito estável. Se fosse PRK, realmente a gente tem um grau de regressão bem mais importante do que com LASIK. Com certeza, lembrando a você que esse foi o tema da minha dissertação de mestrado. Perfeito. Regressão em LASIK e PRK. Perfeito. Você pode um dia apresentá-la para nós aqui. Tá certo, vamos agendar uma data aí.
Gente, certeza. o último caso aqui, esse caso é bem rápido. Arnaldo, quem vai apresentar para nós? Vamos ver aqui quem que nós temos aqui. Doutor Giovanni. Beleza. Boa noite novamente a todos, pessoal. Então, paciente feminino, 56 anos, em 2010 veio para avaliação da refrativa. Não usa óculos, não quer lente de contato também. Refração dinâmica. O direito mais 1, olho esquerdo mais 1,5. Paquimetria Giovanni, ultrassônica. eu selecionei esse caso enquanto o Matias estava apresentando o outro, exatamente para a gente ver essa questão de perfil de paciente. Isso aqui é para a gente rever nossos conceitos em relação à idade. Tá certo? No final, vocês vão entender o que eu estou falando isso. Então, continua. Certo. Então, refração dinâmica, olho direito mais 1, olho esquerdo mais 1,5. Paquimetria ultrassônica do direito 540 micra, olho esquerdo 529 micra, uma espessura boa da córnea, né? Aqui na topografia a gente vê K1 4504, olho esquerdo 4535, né? Olho esquerdo 4499 e 4544. Bem pouco. Questão das imagens. Qual que era a acuidade visual dele? Era 1? Com essa refração? Tá. Beleza, que não estava aí. Conduta. Qual seria? Não operar, manter o óculos, faco refrativa, HPRK e H-LASIK, né? Então, nos dias de hoje, tem aquela questão, né, da parte da hipermetropia, paciente com mais de 55 anos, avaliar como é que está o cristalino dele, né? A acuidade visual dele estava 20/20, né? Seria uma opção para os dias de hoje, né? Uhum. Tem que raciocinar ao conhecimento e à conduta da época, né? Certo. Seria uma opção para oferecer ao paciente, né? Uhum. Conduta não operar, manter óculos. A faco, que é uma refrativa, né? Seria uma opção interessante, né? Você observa o seguinte, gente, vão entender aqui a anamnese. Não usa óculos e não quer lente de contato. O paciente prefere não enxergar. Com isso aqui, mostra muito o perfil do paciente. Aí chegou lá, não uso óculos, não, eu não quero usar lente de contato, não. Eu quero uma solução. A questão do óculos não vai nem adiantar oferecer para ele, né? Não adianta. Ela nunca usou óculos e não quer usar óculos. Nem quer usar. Então, uma opção para o passado seria o LASIK mesmo, discutir, colocar... Não, mas eu discuti com ela a possibilidade, todas as possibilidades. Lente de contato, óculos, cirurgia de catarata, tudo foi discutido com ela. E ela optou por fazer o laser. Aqui o planejamento, mais 1, mais 2,5, para ficar com uma báscula de 1,5. Ok? Você colocou a lente de contato nela, mesmo ela não querendo, pelo menos para ela ver se ela acostumava? Não, essa paciente não me deixou a menor dúvida. Quando eu testei a dominância dela, uma dominância muito evidente, ela ficou muito feliz com aquela visão, tanto para longe quanto para perto. Mas ele não queria usar óculos. Então, eu não fiz teste com lente. Então, ela veio em 2010, bom. Outubro de 2010. Foi operada com báscula no olho esquerdo. Está aqui a topografia. Isso. 2 anos depois, continuei. Em novembro de 2010 está aqui a acuidade J09, J2 sem correção, né? Tinha uma acuidade visual boa, né? Em junho de 2011, paciente satisfeita, acuidade visual 09, boa também, além de J2. Já em novembro de 2012 veio com piora da visão. Refração dinâmica, olho direito mais 0,75 e olho esquerdo mais 0,75, né? Conduta não reoperar, óculos para perto, faco refrativa, HPRK, básculometropia e H-LASIK, né? Igual a gente comentou até no caso anterior, né? Assim, o paciente tem que estar sabendo, assim, que a hipermetropia, assim, vai ter evoluindo também, né? Até o ponto de ter a catarata e começar a miopizar, né? E deixar claro para o paciente também que isso não foi, provavelmente, não foi por causa da erro da cirurgia, né? É uma coisa que é natural de acontecer. Você tem que orientar antes para que o paciente não tenha essa informação depois da cirurgia. Isso.
eu ofereceria o óculos para perto, inicialmente, né? Conversaria isso com o paciente, né? Eu vou fazer uso ocasional do óculos, né, para leitura, né? E avaliaria também como é que está o cristalino desse paciente, né? A paciente tinha Lembrando visão que... olha aqui, nos dois olhos, com 0,75 ela tinha, olha como é que essas córneas vão ficando tá ótimo. meio multifocais. Uma paciente com 58 anos, com mais 0,75 de esférico, para longe, não vai ter Jäger 1. Isso, verdade. Então, a paciente não considerava a possibilidade de usar óculos. Voltar não, que nunca usou. Então, eu... Levantou o flap. Exatamente. Olha aqui. Como eu ia levantar o flap, para fazer uma báscula, você tem que ter um paciente com uma visão muito boa. Tirei esse 0,75 para ficar com visão 1, porque ela não tinha visão 1. E no outro olho eu fiz... quanto foi? 0,75 nos dois olhos. Porque ela tinha uma visão, já era uma córnea multifocal, com 0,75 ela estaria satisfeita. Então foi levantado o flap. Continue aí. Abril de 2014, 1,4. Um ano e 4 meses após. 1 ano e 4 meses após a cirurgia, cuidado visual de 1, J1 sem correção, conduta manter sem correção. Já em novembro de 2015, paciente com 61 anos, queixa de piora da visão para perto. Refração dinâmica, plano, cuidado visual de 1. Né? Condutas, não reoperar, óculos para perto, foco refrativo, HPRK básico, Galazic básico, né? Tem uma nova topografia dela aí? Tem para ver como é que estava a córnea dela, a espessura da córnea? 2014 estava assim, ó. Deixa eu ver, estava com 45, 44,8, 45,5, 45, 48, né? A quantidade de tecido ablado foi pouca, né? Então, assim, provavelmente o paciente ainda tinha uma espessura da córnea boa também, né? Conversaria com o paciente sobre o óculos para perto, falaria que, assim, a hipermetropia progressiva tem a questão da catarata, né? A qualidade visual tava boa, assim, uma opção de longe, seria... olha como é que são as coisas. Quando você conhece o perfil do paciente, você começa a fazer coisas que você fala assim, poxa, paciente com 1 de visão, essa paciente não queria usar óculos. Então, eu dei para ela o que ela queria, enxergar bem sem óculos. Levantei o olho não dominante, o flap, fiz mais 1,5 para ficar com uma báscula para o olho esquerdo. Certo. Isso 2015. 2016, continua aí. Janeiro de 2016, cuidado visual de 1, J1 sem correção, refração dinâmica plana -2, né? Assim, a gente estava visão boa de longe e perto, 44,75 e 45,12, e no olho esquerdo 46,75 e 47,12. Em janeiro de 2017, refração dinâmica estava plana em -1, 44,87, 45,12, 46 e 46,65, né? Biomicroscopia, olho esquerdo tinha um crescimento epitelial fora do eixo visual, né? Conduta. Levantar o flap e fazer limpeza das células epiteliais, observação. Estando fora do eixo visual, eu orientaria o paciente e acompanharia de perto. Acompanharia semanalmente, seu paciente, no período de 15 dias. O crescimento é muito lento. Você pode acompanhar aí de 2 em 2 meses, alguma coisa assim, tá? Certo. Se você ficar acompanhando o paciente todo dia, você estressa o paciente. Certo. Vai achar que a situação é urgente. Não tem nada de urgente. Certo. Continua aí. Então, observação, né? Então, 2017, o crescimento epitelial, observação. Fora do eixo visual, né? Vamos lá, 2018. Sem queixas visuais, em uso de hidroxicloroquina, que é importante. Pedido de fundo de olho pelo reumatologista, biomicroscopia, crescimento epitelial inalterado. Ótimo. Catarata nuclear, uma cruz. A cruz é cuidado visual 0,8, J2 sem correção, 44,75, 44,37 no direito, olho esquerdo 45,5, 46,62. Né? Em setembro de 2019, foi encaminhado com retinólogo, por causa do uso do roquinol, né? Que pode dar uma clopatia em algo, pode dar depósito na córnea também, né? Acuidade visual de 0,8, J2 sem correção,
o OCT de mácula estava normal. Conduta: manter sem correção, orientada para início de catarata, controle periódico também com retinólogo, né? Conversaria com o paciente, assim, se o paciente estava incomodado com essa visão aí, lente de alta 2 ou não, né? Assim, orientaria o acompanhamento com o retinólogo também, por causa do uso da cloroquina, né? Então, você observa, em 2020 ela voltou. Olha que interessante. Uhum. 2020 voltou, com o uso do Roquinol ainda. 66 anos, a propósito, tá? 66. Fez plástica recente, queixa cansaço para leitura prolongada. Conduta: não reoperar, óculos para perto, provavelmente o paciente não vai querer. Assim, exigente, era uma opção para oferecer para ela. A faco refrativa, lembrar que o paciente já fez LASIK, e questão da lente multifocal, né? Tem essa questão, desde lá de trás, teria que ter sido explicado para ela, né? Que não poderia ser implantada também. HPRK, báscula e hemetropia, e o H-LASIK, levantar flap báscula e hemetropia, né? Assim como ela já tem a catarata também, cuidado visual, assim, não é ruim, 0,8, mas, assim, o paciente exigente, 0,8 é uma visão poderia ser excepcional, gente. a visão é muito boa, né? Assim, tem a opção de dar um foco refrativo ou levantar o flap, e fazer o laser também, né? Bom, veja bem, o paciente está com 66 anos, É uma opção de foco refrativo. ela ficou 10 anos sem usar óculos, que era o que ela queria, quer dizer, até os Uhum. 56 anos ela nunca usou. E ficou até os 66, fez cirurgia plástica com 66 anos de idade. Tudo isso, gente, são informações que a gente tem a respeito do perfil do paciente. O paciente Então, bem exigente, né? o paciente já como início de catarata, aí a gente tem que começar a pensar em outra abordagem. Você agora não tem jeito de operar mais, você já está com a catarata, você tem que pensar na catarata. Falei, você fica com esse óculos aqui, em caso de necessidade, você usa. Não é que você está mandando ela usar óculos, tenha o óculos. Se você achar que é necessário, você coloca, porque a visão não estava tão ruim. Então, foi colocado um óculos como opção. Então, o que nós aprendemos nesse caso aí? O conceito de velhice envelheceu. Guarde essas frases, gente. Só um minutinho. Guarde essa frase. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é 85 anos. Então, você falar com uma pessoa de 60 anos que ela está velha, ela ainda tem expectativa de vida de mais de 20 anos. Então, você tem que entender que, para aquela pessoa, se é uma pessoa que tem sua autoestima elevada, com 66 anos fez cirurgia plástica, uma pessoa que tem uma grande vaidade, uma grande autoestima, você tem que entregar para ela o que ela precisa para a sua autoestima continuar elevada. Continue. Aborde com o paciente suas atividades e o porquê da resistência ao uso do óculos. Avalie o que significa para o paciente não usar óculos. O paciente presbita... Entendeu isso? Avalie o que significa para o paciente não usar óculos. Para uns, não faz diferença. Para outros, é como se fosse uma muleta. E o paciente presbita, ao ser submetido à cirurgia refrativa, deve ser bem orientado para a possibilidade de hemetropia ou báscula após o teste de dominância. Se a dominância não for bem definida, faça um teste com lente de contato. Todo procedimento deve ser considerado uma nova cirurgia, respeitando toda a rotina, inclusive a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e a cobrança também dos honorários médicos, né? Sempre deixar tudo claro, né? O paciente, tanto verbalmente como no termo, né, de consentimento, né? A avaliação do perfil e da necessidade visual do paciente são fundamentais na indicação de procedimentos múltiplos, né? Deixe claro que com a idade é normal a piora da visão, podendo ser necessário um novo procedimento. Nunca usar a palavra retoque. As córneas hiperproladas podem piorar a qualidade visual, em especial sob estímulo mesópico. E um paciente de bem com a vida, vaidoso e com muitas atividades sociais, em geral é um bom candidato à refrativa. O contrário também é verdadeiro. Ele operou com 56 anos,
não usou óculos após o tratamento, com 66 anos fez cirurgia plástica, o perfil faz toda a diferença. Poderia ter sido uma faca refrativa e não o uso do laser? Sim. Até que foi proposto todas as opções para o paciente também, né? Uhum. E atualmente, com a melhora das lentes trifocais, seria minha primeira opção, né? Levar em conta que ele já tinha feito LASIK também, né? Importante. Não, isso aqui é se a paciente chegasse hoje com 56 anos, com esse perfil, a minha indicação seria uma lente trifocal e não laser na córnea. Isso, boa a questão que foi. Só que na época a gente não tinha lente trifocal. Isso. E o paciente deve ser orientado de que o tratamento refrativo da hipermetropia não é definitivo. Em algum momento será necessária a cirurgia de catarata. Ok. Alguém quer fazer algum comentário? E lembrar que o caso continua, né? Ah, bom, é que continua mesmo. Continua aqui, ó. Julho de 2022, 68 anos, veio para avaliação da catarata. Olho direito, refração de mais 0,75, menos 0,75, eixo 115, 20,25 menos. Olho esquerdo, menos 1,25, menos meia, 105, cuidado visual de 20,50. Piorou bem, né? Não, isso aqui que foi feito uma báscula. Ah, não, certo, tranquilo. Já feita a báscula, é isso. Conduta, faco, olho esquerdo, báscula, esférica. Ah, não, desculpa, isso aqui era a refração que ela tinha. Isso, da refração. Era no então, direito, estava com 20, 25, no esquerdo com menos então, 1,25, estava com 20, 50. Essa aqui, com aí cuidado. foi indicada a catarata. O paciente estava com catarata, provavelmente o catarata pior ali no olho esquerdo, né? E aí já foi feito o teste da dominância do paciente Lembrar que anteriormente sempre também. uma biometria ótica, né? Isso, Nunca uma biometria ultrassônica, nem de imersão. certo. Bom, então, hoje a cirurgia de catarata também tem uma finalidade refrativa. Nunca usar a biometria ultrassônica. Bom, alguma pergunta sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, esse perfil de paciente aí com 50 e poucos anos de idade, já com a esclerose N1, N2, sem dúvida que a melhor opção é a catarata mesmo, mas tem um perfil de paciente que realmente, só de você falar que ele está com catarata e precisa operar, ele já fica meio ressentido. Então, eu acho que você conduziu bem o caso. Agora, realmente a melhor opção seria realmente fazer uma faco refrativa aí, ponto. Mas lembrar que quando ela veio com 56 anos, ela não tinha catarata nenhuma, não. Ela tinha uma visão N1, muito né? boa. Bem inicial, né? Não tinha catarata nenhuma. Tinha nada, né? Nada. O paciente não tinha nada. Eu tinha que tirar um cristalino inocente. Se ela tinha uma catarata, era uma catarata iminente. Ninguém iria te condenar e fazer uma faco numa paciente de 56 anos de idade. Isso você pode Não, isso hoje, né? absolutamente Isso hoje. tranquilo. Há 12 anos atrás, primeiro que esse procedimento não era aprovado. E ele era muito questionado, sempre foi muito questionado. É uma paciente que... Eu estou comentando para os dias atuais. Realmente, há 12 anos atrás, era uma outra história. Com certeza. Então é isso aí, gente. Alguém quer fazer algum comentário? Sempre levar em conta, né, assim, o momento que a gente está vivendo, o que é feito no momento, né, o que está autorizado, né, isso é importante. Gente, você tem que discutir com o paciente, o que é que o paciente quer, né? O que é que o paciente... Você tem que trocar ideia com ele. O paciente tem capacidade de entender. Então, esses pacientes hoje são muito bem informados. O paciente hoje tem internet, as dúvidas são todas respondidas lá. Então, é importante você dar para ele todas as alternativas, porque se você dá para ele todas as alternativas, ele também ajuda na condução do caso. Quando você faz alguma coisa que ele não está interessado, você está começando a correr o risco de ter problema. Então, é lógico que você vai fazer uma cirurgia laser no paciente com 56 anos, hoje, é provável que não. Você tem soluções melhores. Mas você vê que essa paciente, desde 2010, que ela está lá, feliz da vida, ficou com o objetivo dela de não usar óculos, e quando ela viu que não tinha mais jeito, a solução era a catarata, ela aceitou simplesmente essa catarata, fez essa catarata agora, esse ano. Está desde 2010 sem óculos. Então, às vezes pode parecer absurdo, por isso que eu falo, não critique
outros colegas, porque você não estava na hora da anamnese. Você não sabe qual que é a expectativa do paciente. E cada paciente você vai ter uma conversa e você vai ter uma conduta que deve muito atender a expectativa dela e não a sua. Cláudio, você como um pré-presbita, você quer fazer algum comentário? Já tô me vendo na situação dessa paciente aí. Quando eu chegar aos 56 anos, de repente a gente pode... Vou fazer uma consulta com o senhor aí. Vai ser um prazer. Bom, gente, é isso aí. Arnaldo, você quer mais algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Se não, gente... Acho que não, Renato. Tá de bom tamanho aí. Bom, então acho que nós abordamos bem essa questão dos depósitos na interface, né, do crescimento epitelial. E, novamente, lembrando aos colegas que têm que ir atrás de pacientes para que vocês possam operar sob nossa supervisão, para que vocês tenham experiência prática também, não tenham só experiência teórica.